a gente tem um dos principais destaques nos principais jornais do país, que é o veto do presidente Lula ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam, e o Congresso, ele pode derrubar esse veto. A decisão já está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Apesar do empenho dos setores para a sanção, o presidente Lula cedeu à pressão da equipe econômica para vetar o projeto na íntegra. Isso no último dia de prazo, foi ontem. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teme não conseguir cumprir aquela meta de déficit fiscal zero no ano que vem e pede para não abrir mão da arrecadação. Presidente Lula, portanto, cedeu, mas João Pedro Mello fala direto de Brasília agora e traz justamente isso, essa expectativa com relação ao veto no Congresso Nacional, né, JP? Quer dizer, tudo pode voltar como estava antes. Bom dia para você, boa sorte tentando explicar tudo isso e também o que é que motiva, né, todas essas decisões. É isso, Carla. A gente está atrás dessa questão, né, relacionada a esse veto desde ontem. Por quê? Ontem era o último dia do prazo, o presidente não tinha dado nenhum indício do que de fato ia acontecer com relação a essa situação e ontem, no calar da noite ali, se a gente pode dizer assim, resolveu vetar a íntegra desse projeto. E isso, obviamente, gerou reação dos setores que empregam cerca de 9 milhões de trabalhadores no país. Após a decisão de Lula, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção divulgou um vídeo criticando esse veto. Na avaliação de Fernando Pimentel, quem perde é o trabalhador e a atividade econômica brasileira como um todo. A gente vai ouvir um trechinho dele. Isso, evidentemente, vai contra aquilo que a gente entende como necessário para o país, para gerar postos formais de trabalho, para gerarmos mais investimentos e mais crescimento da economia. A desoneração está valendo desde 2011 e o que ela consiste? Permite às empresas o pagamento de alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez daqueles 20% sobre a folha salarial. A gente tem 17 setores da economia que podem fazer essa medida, né, essa desoneração. Entre eles a gente tem o setor de comunicação, setor de transporte rodoviário, indústria têxtil, entre outros, né? A Câmara Brasileira da Indústria de Construção afirmou que a decisão de vetar o projeto implica em demissões em massa e no ano passado o então presidente Jair Bolsonaro também vetou a prorrogação da desoneração da folha, mas o legislativo derrubou esse veto. A expectativa é de que o mesmo aconteça agora, segundo o relator desse projeto no Senado, que é o senador Ângelo Coronel. São 17 segmentos da economia que ficarão prejudicados, bem como prefeituras que estão aí à beira da falência, com uma previdência social muito elevada, e com esse projeto ela cai de 20% para 8%. Então vamos trabalhar para derrubar o veto no Congresso Nacional logo na primeira sessão que tiver antes do final desse ano. Olha, mas uma coisa que a gente não pode deixar de citar, né, que no período aí que essas folhas foram de fato desoneradas, houve um aumento no número de postos de trabalho nesses 17 setores da economia. Eles cresceram bastante, essa avaliação inclusive do próprio governo federal. Teve um crescimento de mais ou menos 10% aí no número de empregos nesses setores desonerados. E um outro ponto que a gente precisa citar também é que a derrubada desse veto depende, obviamente, de uma reunião do Congresso Nacional. Falávamos ontem que teríamos uma sessão, essa sessão acabou sendo cancelada com uma justificativa de que não havia espaço para se fazer uma sessão do Congresso Nacional, porque, por eventuais questões do Congresso, o plenário da Câmara estava sendo usado, o plenário do Senado também estava sendo usado, e com isso, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, não conseguiu um espaço para fazer a sessão do Congresso, a sessão conjunta. Então, esse é um problema. O Congresso tem que se reunir para, de fato, analisar esses vetos. São 33 que estão na pauta, estão, inclusive, trancando a pauta nesse momento, ou seja, impedindo que o Congresso analise outras matérias, e a expectativa agora é de que deputados e senadores se reúnam na próxima terça-feira, exatamente para discutir esses vetos. Essa que deve ser, inclusive, a penúltima sessão do Congresso antes da última, que é a votação do orçamento. Então, 33 vetos ao todo, é isso que precisa ser analisado pelo Congresso, é isso, JP? Exato, 33 vetos que estão na pauta nesse momento. Incluindo esse, sobre o qual a gente está falando da desoneração. Esse da desoneração, ele entrou ontem, então são 34 agora. São tem mais 34. 34. Uhum. Em relação a esse, a gente já tem uma bola cantada. Possivelmente o Congresso, como já vinha avisando, os parlamentares se organizando em relação a isso, o Congresso pretende derrubar, né? Exatamente. A ideia é que seja derrubada, assim como já foi em outros episódios.
E assim, o que a gente está acompanhando, desenrolar dessa história? Provavelmente vai ser analisado em bloco. O que é a análise em bloco que a gente chama? Não é uma análise detalhada. Os parlamentares chegam a um acordo, o veto 1, veto 3, veto 5, a gente vai analisar em bloco. Ou seja, votação simbólica, quem aprova permanece como se encontra, aprovado. Então, assim que vai seguir provavelmente essa votação. Claro que alguns temas precisam de uma análise detalhada, não entram em acordos dos parlamentares, mas ainda assim leva-se muito tempo, são 34 vetos, então muita coisa tem que ser negociada entre líderes partidários e etc. E como eu já venho falando ao longo dessa semana, o Congresso está praticamente correndo contra o tempo. 34 vetos não é fácil de você analisar. Há projetos de lei também do Congresso Nacional que precisam ser analisados, que precisam ser aprovados ou rejeitados, e tudo isso está trancando a pauta antes da votação do orçamento. É uma questão delicada, ainda precisam ser feitas 2 reuniões do Congresso, e aí a gente não sabe se de fato os parlamentares vão sair de férias. Eles vão sair de férias, né? A gente já sabe que isso vai acontecer, mas provavelmente vão votar a toque de caixa essas matérias todas. Aí, trabalho para Brasília, que continua acompanhando esse e outros assuntos. JP, obrigada pelas suas informações. Bom trabalho, Imagina, até. Estamos juntos, um abração. A gente consegue tirar um termômetro pela roupa do João Pedro Melo. Tá com uma camisa sem gravata. Tudo bem que o Megali diz... A gente combinou, hein, Carlinha? A gente tá com uma camisa, camisa parecida, uma camisa azul, social. E o Megali diz, mas gravata é só colocar por cima dessa camisa. Ok, mas ele tá sem agora. Então é um ótimo indicativo de que, assim, tá pronto para as coisas, mas ao mesmo tempo não tem nada iminente, né, de acontecer. JP, exato. Sextou, Black Friday. Sextou, pessoal. Tamo junto, abração. Valeu, até.